Boa tarde a todos. Dando sequência ao conteúdo dado em aula, hoje a gente vai resolver algumas questões na qual eu coloquei no grupo e junto a isso a gente vai revisar para o conteúdo para a prova de amanhã. Hoje a gente vai trabalhar algumas unidades, tá? Que são a unidade dos três últimos slides que a professora anexou no SIGA, tá? Que é a água, os conceitos iniciais, os potenciais hídricos, a absorção, movimento e transpiração. O slide 11 é a fotossíntese, a etapa fotoquímica e as reações dependentes da luz. Então, as questões estão separadas por módulos, tá? A gente vai trabalhar 5 questões iniciais, 4 questões iniciais, na verdade, sobre o slide 9, né, que é água, conceitos iniciais e potenciais hídricos. A primeira questão que eu coloquei foi: qual a importância da água para o processo de fotossíntese? Então, a resposta é: a água, ela fornece moléculas e prótons e íons para a etapa da fase luminosa, aonde na figura que eu retirei do slide da professora, mostra detalhadamente a etapa da água, a função da água dentro do processo de fotossíntese. Aqui na fase luminosa, a molécula de água ela é quebrada por um processo chamado de fotólise da água, aonde vai ser liberado os elétrons e íons de hidrogênio que serão utilizados na produção de ATP. A segunda questão ela é mais simples. Como que a água participa do processo de germinação das sementes das plantas? Isso aqui é bem simples, tá? A água ela é o principal fator no qual inicia o processo de germinação das sementes. A primeira etapa que se inicia é a reidratação dos tecidos dessas sementes, tá? Aí, nessa reidratação, a gente vai ter a ativação de enzimas e outras proteínas. A gente vai ter a estimulação inicial de respiração celular e o principal de todos, que é o rompimento do tegumento. Na figura, vocês vão estar observando que a gente vai ter o processo de início de germinação, na qual a planta ela sai dessa cápsula, na verdade isso não é uma cápsula, a gente costuma chamar de cápsula, mas é um tegumento que ele protege o embrião da planta, tá? A partir disso, essas raízes vão ser reidratadas, elas vão vincar na terra e iniciar o processo de crescimento. Na terceira questão, ela pergunta como que a transpiração contribui para o resfriamento da folha. Quero que vocês lembrem que para que ocorra a transpiração, a gente vai ter os estômatos, que eles precisam estar abertos para que ocorra a saída do vapor e que a planta possa receber outros gases, né? Que a gente vai ter aí a troca de gases. Nesse processo de troca de gases, vai sair água, como eu já havia dito. Nesse processo de sair água, a planta consegue resfriar essas estruturas quando o calor está mais intenso, né? Consequentemente, a gente vai ter aí evitar o superaquecimento das folhas, plantas que vivem no sol, proteger essas enzimas e proteínas, incluindo a clorofila, tá? Que a clorofila é uma proteína muito importante para o processo de fotossíntese. Quanto mais quente for, se não tiver a proteção dada, esse resfriamento dado, pode ser que essa clorofila morra, né? O que a gente tem aí as condições adequadas para a fotossíntese. A planta precisa manter a temperatura ideal para que ocorra a fotossíntese de forma adequada. Na quarta questão, ele vai perguntar os conceitos sobre adesão e coesão, tá? Vamos relembrar. A coesão ela é a atração entre essas moléculas de mesma substância. No caso, eu botei aqui a água, que ela ocorre devido às pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio que mantêm essas moléculas unidas. A adesão é a atração dessas moléculas com outras substâncias diferentes, na qual a água se adere às paredes do vaso. Na figura, vocês estão vendo que a adesão é o que permite as moléculas de água se aderir à parede do tubo. E a coesão é dessas moléculas se aderirem a outras, tá? O que permite a subida da água do que a gente considera a ascensão do geotropismo, tá? Que ela sai do solo e ascende para o topo da planta.
Dando sequência, a gente vai ter a segunda unidade, né, que é o slide 10. A gente vai falar sobre água, absorção, movimentos e transpiração. A primeira questão é: quais os três tipos de solo e quais os papéis de cada um deles no armazenamento de água? Na aula prática, a gente fez aquela combinação dos três tipos de solo: areia, matéria orgânica e a argila, né? Ali a gente viu a capacidade de cada tipo de solo de armazenar água, o que influencia diretamente na absorção das plantas. Por exemplo, se os solos são muito arenosos, eles podem causar uma deficiência hídrica, porque as moléculas vão se aderir às partículas maiores e não vai ter uma quantidade de água maior, certo? Que vai ocorrer a lixiviação, a saída de água. Enquanto se for solos mais argilosos, vai ter uma retenção muito maior de água, o que as plantas vão acabar se afogando, tá? Quando tem a maior disponibilidade de água e as partículas são menores, a gente vai ter aí uma redução da oxigenação das raízes, consequentemente causando o que a gente considera como asfixia. Gente, a segunda questão, ela pergunta o que é o ponto de murcha permanente, né? Aqui é a condição na qual a planta ela não consegue mais absorver água, ou então uma célula da planta não consegue transmitir ou passar essa água a outros íons para outras células, as suas células vizinhas. Esse processo ele acontece mais quando a gente passa por uma seca, a planta passa por uma seca tão extrema que as paredes celulares das raízes das plantas, elas se distanciam tanto uma da outra que o plasmodesmo não consegue mais fazer essa ponte, a transferência de água de uma célula para outra. Consequentemente, vai matar as raízes das plantas. Se mata as raízes dessas plantas, mata o restante da estrutura das plantas. Nesse caso de ponto de murcha, a planta ela não recupera o seu estado de turgência, né? A água que ela se perdeu ali durante o processo de evapotranspiração. Mesmo que a gente coloque muita água, esse processo ele não volta, ele é irreversível. A questão seguinte, ela pergunta o que é a pressão positiva de raiz, né? A gente entende que ela é uma força gerada nas raízes das plantas, no processo de absorção de íons, sais minerais e a água. O que vai acontecer? Essa água que está no solo, ela vai empurrar o xilema em direção às partes mais altas das plantas, as partes aéreas, né? Ela ocorre de uma forma mais intensa durante a transpiração. Algumas plantas, elas costumam fazer isso durante a noite. E aí, consequentemente, ela é de forma reduzida. Na questão seguinte, pergunta-se o que é a agutação e por quais estruturas elas ocorrem. A resposta é o seguinte: é esse processo na qual a planta elimina a água sem ser pelos estômatos, mas por umas partes, por células específicas chamadas hidratódios, né? Que são células que a gente encontra nas extremidades de algumas espécies, que essa eliminação de água, ela ocorre mais durante a noite ou durante as primeiras horas do dia. Isso porque a transpiração ela é baixa durante a noite e a pressão radicular ela é maior. Então a planta precisa ter ali um meio, é, um tipo de célula específica para ela poder liberar essa água, essa pressão interna da água. E aí ela desenvolveu esses hidratódios, aonde vão eliminar essas gotículas de água durante as primeiras horas do dia. A quinta questão, ela pergunta como que a teoria da coesão-tensão permite o transporte de água nas plantas mais altas, né? A gente viu isso na questão passada, que pergunta a diferença entre a coesão e a adesão, que a gente vai aplicar elas, né? A teoria da coesão-tensão afirma que a transpiração nas folhas gera uma tensão aonde na qual a água puxada pelo xilema a, sobe até as folhas, né? Evapotranspira, a água que está embaixo sobe. E isso, consequentemente, acaba acontecendo a
coesão, aonde essas moléculas de água sobem e elas evaporam. E aí, conforme elas vão subindo, a coesão atrai novas moléculas, né? Sobem novas moléculas. E, consequentemente, essa coluna ela é contínua, né? E aí, nesse processo, a adesão permite que essas moléculas se liguem às paredes e que auxilia na sustentação dessa coluna de água, né, o que permite o transporte de água das raízes das plantas até as folhas mais altas. Bom, para fazer uma revisão, eu botei a sexta questão perguntando quais são as principais funções do processo de transpiração para a planta. Né, a gente vai ter aqui o transporte de água e sais minerais. Quando os estômatos estão abertos, a planta evapotranspira e a água que está lá de baixo sobe, trazendo os nutrientes também. Outro processo é o resfriamento da planta, né? Porque quando a gente está em um ambiente muito seco, a planta está exposta a um ambiente muito seco, ela tem que evapotranspirar para manter o limbo das suas folhas mais úmidas, para não para evitar o aquecimento excessivo e acabar desnaturando as suas proteínas, evitar morrer. Né? A sétima questão, ela pede 5 fatores ambientais que influenciam a abertura estomática, a abertura e o fechamento estomático. A gente vai ter a intensidade luminosa, quanto mais luminosidade, mais sol a gente vai ter, as plantas vão ter a tendência de fechar os seus estômagos para evitar a perda de água. Né? A concentração de CO2 também vai influenciar a abertura e o fechamento. Quanto mais CO2, os estômagos vão ficar fechados. Quanto menos CO2 vai permitir que a planta abra os seus estômagos. A gente viu que algumas plantas elas não podem se ligar ao enzima rubisco ao CO2, né? Porque consequentemente vai acontecer a etapa de fotorrespiração, né? O que não vai ser tão beneficente para algumas espécies de plantas, né? A gente vai ter também a influência da temperatura, com mais altas temperaturas, as plantas vão fechar os seus estômagos. Em temperaturas médias, as plantas vão manter os seus estômagos abertos. Em temperaturas muito baixas, as plantas vão fechar os seus estômagos. Disponibilidade de água no solo também é um bom motivo pela qual as plantas vão abrir ou fechar os seus estômagos. Quanto mais água no solo, seus estômagos vão ficar abertos. Quanto menos água no solo, seus estômagos vão ficar fechados. Na parte 3, eu trouxe as questões de fotossíntese, né, que são as etapas fotoquímica e etapa bioquímica, né? A primeira questão eu pergunto, o que são pigmentos fotossintéticos, né? São moléculas que têm a habilidade de absorver luz, né, e realizar fotossíntese, gerar energia, né? Exemplos, nós temos as clorofilas e os carotenoides. Na figura aqui vocês irão ver essas estruturas clorofiléticas, né, possuem a habilidade de gerar energia, converter energia luminosa em energia biológica. A segunda questão, eu pergunto quais são os comprimentos de ondas que as plantas conseguem absorver. Né? Aqui elas vão absorver principalmente a cor azul, né? A gente vê ela aqui no meiozinho, e a vermelha, que é a final, que aí varia entre 430 a 450 e a vermelha de 640 a 680. Não vai cair, não vai perguntar quais são esses comprimentos, mas se eventualmente cair, vocês já vão saber que é a luz azul e a luz vermelha. E a luz verde é a luz que a planta repele, né, que ela não absorve. A terceira questão pergunta o que é o complexo antena. Né? É um conjunto de pigmentos, de moléculas, que possuem o processo de captar luz, né? De receber e modificar essa luz. E elas transferem essa energia para o centro de reação. E essa energia ela vai ser utilizada lá no processo de bioquímica. A questão 4, ela pergunta o porquê que as reações do ciclo de Calvin são consideradas independentes da luz. A resposta é porque elas não dependem diretamente da luz, mas elas dependem indiretamente da luz. Depois que ocorre o processo do complexo antena, onde aquela energia ela vai ser dissipada até chegar a um ponto onde ela vai receber, onde o
o ciclo de Calvin ele vai receber, elas vão utilizar o ATP e o NADPH para produzir essas reações, né? Por isso que elas são consideradas reações de utilização indireta da luz. A quinta questão ela pergunta: qual é a função da enzima rubisco? Questão de prova. E quais condições essa enzima tende a se ligar ao oxigênio em vez do CO2? Elas fixam CO2 no processo do ciclo de Calvin e se ligam ao oxigênio em altas temperaturas ou em condições ou em baixas condições de CO2. Algumas plantas, elas não podem sobreviver, elas não conseguem sobreviver a uma alta temperatura, porque elas vão acabar modificando ali a sua estrutura molecular da enzima rubisco e, consequentemente, se conectar ao O, que vai ocorrer o processo de fotorrespiração, o que não é beneficente para a planta. A sexta questão, ela pergunta o que é o processo de fotorrespiração, que foi o processo que eu citei na questão passada. E que ele pergunta também, descreva por que a fotorrespiração é considerada um processo ineficiente. Então, processo em que a rubisco se liga ao O2 em vez de se ligar ao CO2. Quando ela se liga ao oxigênio, ela resulta na perda de energia e, consequentemente, a liberação do CO2. Em vez dela produzir ATP, produzir energia, ela vai gastar a energia que ela já tem para modificar toda essa molécula, para expelir, para remover essa, os resultados do processo de fotorrespiração. A questão 7 pergunta duas vantagens adaptativas que as plantas C4 têm em relação às plantas C3. As plantas C4 elas possuem uma eficiência maior na fixação de CO2, elas modificam estruturas celulares mais internas, separando os dois processos, a captação e o processo de bioquímica, tá? E isso acontece por conta que ela evita a fotorrespiração. Ela pensou modificou as suas estruturas adaptativas para evitar a fotorrespiração. A questão 8 pergunta em que período do dia as plantas capturam CO2? A resposta é durante a noite, quando os estômatos estão abertos e as temperaturas estão mais baixas, como as plantas camo, por exemplo, os cactos. Eles vivem em desertos, eles não podem abrir os seus estômatos durante o dia, porque eles vão perder muita água. Então, as plantas se adaptaram durante a noite para eles abrirem os seus estômatos e realizar a transpiração e a troca de gases. Então, nessa hora da noite, as temperaturas vão estar mais baixas e, consequentemente, vão poder fazer a transpiração sem perder muita água. A nona pergunta: quais as principais vantagens ecológicas que as plantas CAM têm, né? Como eu havia citado antes, elas evitam a perda de água por transpiração durante as horas mais quentes. Elas fecham os seus estômatos, o que as plantas C4 fazem, elas abrem os seus estômatos em alguns horários do dia. O que as plantas CAM faz? Elas abrem durante a noite, evitando a perda de água. Em baixas temperaturas durante a noite, os cactos abrem os seus estômatos. A questão 10 pergunta por que as plantas CAM abrem seus estômatos à noite? Revisando o que a gente já havia dito, na nona e na oitava questão. Abrem durante as temperaturas mais amenas, durante a noite, onde não tem incidência solar, onde a planta não vai perder água durante o processo de transpiração. Testando o áudio. E temos um membro novo na aula de biologia vegetal hoje, ó. Um miau. Verificando a funcionalidade do áudio e se o som externo da limpeza está funcionando. Ó, outro aqui, ó. Ai, tá gordo, viu? Imenso.